Sim. Legal. Quem tá aqui? O Ricardo já tá aí também? O Ricardo acho que Tá. também. Opa! E aí, gente, como vocês passaram os dias aí? Passaram segunda-feira. O Ricardo deu um boi na gente. Tava fazendo. Ricardo, tava fazendo um churrasco aí em Salvador. E aí, já esfriou aí, Ana? Aqui vai chegar a frente fria. Aí já deve estar Ó, nevando, no mínimo. Chega primeiro aí? hoje chegou a 9, agora tá 13. Tive que colocar um casaco porque tá chovendo. 9 Tá graus, o não merece. típico, tá o típico dia de inverno gaúcho. Típico dia de inverno gaúcho. Ô, Ricardo, você tá com o seu microfone no mudo, viu? Não sei se você tá falando com a gente ou não, mas parece que você tá no mudo. Deus me livre, típico inverno gaúcho. Eita, nós, hein? É, Gente, porque, né? Só frio não. Tem que ter chuva também para piorar a coisa. daqui a pouco neva aí, né? Daqui a pouco dá uma Tomara que nevada. não. Já tá acabando o inverno, né? Falta um mês pra gente entrar em. Um mês e pouco, né? Pra entrar na primavera. Entra em- Aí. em- e agora vai ter um pouco de chuva também. Se o clima fica padrão, ele tem um pouquinho de chuva agora no final desse mês. Agora nesse período aqui vai. Um pouquinho de chuva, depois fica seco de novo, aí volta a chover na segunda quinzena de setembro. Aí começa as águas. Não sei se o Ricardo tá escutando a gente, ele tá no mudo lá. É. Gente, então olha só. Hoje a gente vai entrar na história de transformação de variáveis, tá? Eu quero explorar um pouquinho com vocês aqui em cima dessa base mesmo. E aí, na aula de segunda-feira, a gente vai ver como modelar em cima de transformação de variáveis, com as variáveis transformadas, digamos assim. E o porquê que a gente faz transformações de variáveis. As transformações de variáveis são o seguinte, tá? Por que fazemos isso? O que acontece, pessoal? Então é o seguinte, principalmente no mercado de trabalho, quem trabalha com análise de dados tem um grande detalhe de não conseguir não, mas trabalhar com pessoas de muitas áreas diferentes. Então, o que acontece? Você não tem somente, quando você trabalha com análise de dados, você não tem contato somente com pessoas que têm o mesmo conhecimento que o seu. Pelo contrário, são pessoas muito diversificadas em conhecimento. O que é bom por um lado, porque cada um tem uma visão do problema, só que muitas vezes se torna complicado para quando as coisas fogem do conhecimento comum, seja ele de média, seja de uma distribuição normal, enfim. Então, a ideia de transformação de variável, ela vai entrar para facilitar a interpretação e modelagem. E esse facilitar que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que a gente faz em geral é tentar transformar uma variável na verdade, uma variável aleatória. Tudo bem aqui, variável aleatória? Quando eu falo variável aleatória, é uma variável por exemplo, a gente estava trabalhando com preço, é uma variável probabilística, né? Você tem uma probabilidade de acontecer aquilo ou não, por isso que chama de variável aleatória, não é Uhum. determinística. Então, é tentar transformar uma variável aleatória que não segue uma distribuição normal, que é a mais comum, e eu já estou entrando direto aqui na distribuição normal, eu já conversei bastante com o Ricardo e com você, Ana. Vocês Uhum. dois já têm formação para isso, então, assim, eu comento a distribuição, você já sabe o que eu estou falando. O Ricardo trabalha com análise de dados já faz um tempo também. Então, qual que é a ideia? Você pega uma variável aleatória que não segue uma distribuição normal e tenta transformar a distribuição em normal, tá? Quando eu falo normal, eu tô falando da gaussiana, tá? Tô falando de Gauss, tá certo? Essa é a ideia que a gente tem aqui. E aí, com isso daqui, quando você consegue fazer essas transformações, fica fácil para fazer modelagem, principalmente modelagem de regressão linear.
E por que que eu fico insistindo na famosa regressão linear? Porque tudo que é linear é mais fácil de explicar e é mais fácil de você intuir. Quando você tem coisas que não são lineares, que a gente até brincou um pouco a aula passada, Ana, que entra em polinômios, por exemplo, ou então você vai tendo coisas que ficam muito voláteis. Então, eu vou dar uma ideia para vocês que eu estou querendo dizer com volátil. Deixa eu ver se eu abro aqui. Aqui, aqui ó. Eu coloquei. Eu preciso colocar o acesso para o Ricardo. Ué, o Ricardo tá sem o sinal? Peraí. Só um minutinho, deixa eu falar. O Ricardo falou que tá sem sinal. Tranquilo. Está no mudo. Tenta sair e entrar novamente. Quer ver? Esse aqui. Não sei se deu tempo pra você dar uma olhada nessa. Acho que apareceu agora 2 disciplinas para você, Ana. Preciso colocar o Ricardo aqui também. Tinha. Ainda bem que. Coisa aqui. Não tive tempo ainda, professor, Aqui para tem olhar. bastante coisa, tá? Vai devagar, que aí tem coisa pra caramba. Eu tô com ele desde abril, e quando a gente começou lá em abril, a gente começou acho que era 10, 12 de abril, a gente fazia 3 vezes por semana. Então você imagina Uhum. 6 horas de aulas por semana, no mínimo, assim. Tinha dia que ia 3 horas. Então tem aulas compridas, aula cheia de coisa e tudo mais. Então são esses tópicos aqui. Só está configurado diferente, mas é a mesma coisa. Aqui lá para vocês eu preferi deixar numa tripona escorrida e fica mais fácil para ler. Aqui eu coloquei nos Tá. tópicos e tudo mais. Mas é a mesma ideia. O princípio é o mesmo. Tem a aula, o que significa, e aí vai embora. O que eu ia falar para vocês aqui? Era. Lembrei. O Ricardo. Aqui. Ele colocou uma coisa. Ele fez um trabalho. Deixa eu puxar o trabalho dele aqui. A gente estava vendo ontem. O que aconteceu? Essas bases que a gente trabalhou todos esses dias aí, depois eu preciso só fazer a avaliação. Ontem estava discutindo sobre isso. Tudo que a gente estava trabalhando, exatamente essas mesmas bases que vocês estão trabalhando, eu peguei para ele e dei como atividade para ele desenvolver. Ele já passou por tudo isso, né? E mais coisa, a gente já viu, enfim, tá muita coisa vendo aí. Aí ele fez umas análises bem bacanas. Vou mostrar para vocês aqui. Quem é aqui? O Ricardo. Isso aqui é o que ele fez aí. Bem legal, que ele vai conversar com vocês amanhã. Obrigado lá no grupo, viu, Ana? Valeu. Não, que isso, professor. Eu tô vendo o Zoom aqui para ver se... Obrigado. Professor, eu lembrei que tem o Meeting também aqui do Google. Eu acho que o Meeting tu também consegue colocar uma galera lá. Eu acho que dá para colocar uma galera no Meeting. Vou ver. Porque eu fiz um treinamento online uma vez, eu acho que tinha mais de 100 treinamento e eles fizeram pelo Meeting. Mas aí não sei se é alguma conta especial. Eu sei que dependendo como você quer, eles começam a cobrar. Daí eu preciso só ver qual que vale mais a pena. Né? Até 15 pessoas dá conta esse Hangout aqui. O que ele fez foi o seguinte. Ele começou identificando as variáveis, ele faz uma descrição rápida, começa identificando as variáveis. E aí ele faz uma separação bem bacana, que é o que é lucrativo e o que não é lucrativo, por cidade, por estado. E depois ele faz isso daqui, que eu achei bem legal. Ele calcula os IVs. Por produto daí ele fez?
Isso. O lucrativo não lucrativo. Ah, tá. Por Beleza. subcategoria, também ele viu o que que era lucrativo e o que não era. Ele abriu aqui Ah, por ficou muito bacana mesmo. categoria e subcategoria, né? E foi abrindo. Ah, Ele fez uma marcação, né? Cria uma variável binária e ele cria a. Será que ele entrou? é interessante mesmo, né? Lá eu fiz um menos o outro, vamos dizer. Não, fiz uma porcentagem, né, do lucro, do amount e do profit. E aqui ele já fez a binária, né? Ficou bem mais visível, né? É Eu achei mais visível aqui. Hã? uma forma. As duas Sim, o sim. que você fez está certo, o que ele fez está certo. São formas de apresentar diferente. É que depende de como você quer passar a mensagem. Uhum. Aqui se tem a ideia de como que estão essas, por exemplo, aqui esse sorry, isso aqui tá bem ruim. Você tem mais não lucrativas do que lucrativas. A mesma coisa para fones, né? Aqui tá quase empatado. Mas aí aqui, ó, por exemplo, tables, que lá no nosso tinha dado bem abaixo, 18%, aqui tá só um pouquinho, né? Foi, como eu fiz percentual, parece que ressaltou mais lá, né? É aí que tá. Você fez o percentual por valor. Ele fez só por quantidade. É. Ah, tá. Por Entendeu? quantidade, Você tá, tá. utilizou. Aqui é Agora, só quantidade. Ele falou assim: se é positivo o lucro, se é positivo o lucro, é um. Se é zero ou negativo, sim, se é tá. zero ou negativo, é zero. Então, enfim, ele fez só isso, ele só contou isso. Lá você faz a Tá. proporção. Então você pode ter valores muito discrepantes. Apesar da quantidade ser baixa, os valores são muito discrepantes. Aí o que, que acontece? Se você faz as duas visões, por exemplo, essa daqui é aquela lá, Uhum. aí você consegue ter uma ideia o seguinte, até onde é interessante como fala? Até onde é interessante atacar a table. Porque o que eu tô querendo dizer é assim, Sim. como a quantidade é baixa, tá vendo? Até assim, compensa ficar com ela ou não. Hum? Ou ela é porta de entrada para alguma coisa. Aí, para saber se ela é porta de entrada Certo. para alguma coisa, dá para fazer por essa base aqui, ela tem a base transacional, essa daqui. Base transacional é isso aqui, ó. Uhum. Base transacional é essa daqui. O que é base transacional? Base transacional é assim, ó. Tô aqui no mesmo pedido, tô a mesma pessoa. A pergunta é assim, o cara que comprou, por exemplo, uma table, ela comprou mais o quê? Entendeu? Entendi. Ah, sim, Então, sim. sabe aquelas promoções meio. Não sei se você já viu aquelas Se ela promoções. comprou uma mesa e mais, Isso, mais alguma coisa. A gente não sabe. Mas pra você ter uma ideia. sim, compre isso e leve mais isso Isso. por Sabe aquelas promoções fora de lugar de supermercado? Você já viu essas promoções fora de lugar? Que eu tô falando é assim, só pra você se contextualizar. já. Você tá no meio você tá no meio do lugar que vende vinho, aí você olha assim, tem uma pilha de macarrão. Aí do lado tem uma pilha do macarrão tem massa de tomate. Sabe assim? Você fala, mas tô bebida, tô comprando Sim, vinho e aqui, sabe assim? E muitas vezes assim, a gente nem se pergunta isso, né? Só vai lá, pega o vinho e fala, ah, macarrão, pega o macarrão, né? E aí, isso é chamado, assim, o pessoal chama de problema de cesta de ovos. Mas a questão isso daí chama probabilidade a priori, o nome correto disso daí. O que é probabilidade a priori? Probabilidade a priori é assim, ele foi dado levantando exatamente a seguinte pergunta: uma pessoa que compra um determinado item A, qual que é a probabilidade de comprar o item B? Entendeu? uhum, Então, quando você vê isso daí, item A e item sim, B, você levanta e então por isso que eles ficam alocando determinadas coisas em determinados lugares. E então, por exemplo, colocado vinho junto perto de macarrão, só que parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Na verdade, eles é perceber
que as pessoas que compram vinho acabam comprando macarrão. Geralmente é o contrário, né? Perto do macarrão que tem, de repente, Uhum. um negócio de vinho. Mas é... E tem umas coisas muito loucas, assim. Por exemplo, pessoas que compram fralda descartável têm uma alta probabilidade de comprar cerveja. Uhum. Não sei se Eu já você ouvi já essa. ouviu essa daí. Você tem uma pesquisa, Já. eu posso encontrar esse paper e passar para você. É, é assim, acredita-se, mas ninguém tem uma pesquisa sobre isso. Acredita-se que porque compra fralda descartável, as pessoas ficam mais em casa, então elas saem menos, porque elas são com criança pequena, entendeu? Então saem menos de casa, elas acabam consumindo mais bebida alcoólica em casa, né? Como foi o caso agora do pessoal na pandemia. O aumento de venda de bebida alcoólica aumentou muito, porque os bares estavam fechados, então as pessoas passaram a beber mais em casa, né? Então, isso aconteceu. Então, as pessoas em casa têm esses... Isso daí dá para fazer aqui. Onde eu estava querendo chegar lá, voltando no Ricardo, cruzar as informações é uma ideia. O que ele fez aqui, como o que você fez lá, ele calcula os IVs. Tem hora que eu dou umas falhadas que eu tô lendo o Ricardo aqui para ver se ele consegue entrar. Ele não conseguiu. Tá. Não sei se ele tá reiniciando a máquina. Aí, o que eu achei bacana é isso. Ele faz várias análises. Isso daqui foi uma das coisas que a gente começou a fazer, principalmente essa daqui, na aula passada, né? Aqui ele colocou os meses e aqui ele levanta Uhum. essa curva, aqui são os totais das receitas por mês, que é o amount. E ele faz isso, aí que ele utiliza a variação do lucro no tempo, para dar uma olhada como tá. A variação, como isso aqui já é a variação de um mês para o outro, essa curva aqui é como se fosse uma aceleração. Melhor, essa reta aqui é como se fosse a aceleração média desse negócio acontecendo aqui. Né? Ainda você tem um crescimento de um mês para o outro do lucro. E aqui embaixo que ele começa a fazer essa ideia de lucros diários. Apareceu. Tá vendo? Uhum. Aqui tem uma retazinha Sim. que está aqui embaixo, né? Aqui Uhum. tem essa alta volatilidade, logo não é uma reta, evidentemente. Para que serve isso daqui? Simplesmente para você olhar esse crescimento médio aqui. Então você sabe que tem um Uhum. crescimento médio diário, né? Aqui. E tem uma mudança de comportamento que a gente já tinha visto, né? Até um determinado mês ficava abaixo depois que ele começava a ter lucro, né? Foi na metade da série que a gente tem que começar a melhorar a vida. Aqui é a mesma coisa, aqui é receita por dia. Lá em cima é lucro, que é a receita diária que ele foi traçando. São formas de ver. E aí a ideia hoje é a gente partir começar a entender, a explorar uma coisa dessa daqui. O que ele fez aqui? Ele abriu o Uhum. box plot do lucro, tá certo? Total, que a gente até fez por mês, a gente abriu não essa variável de lucro, mas essa variável de receita. Ele abriu um mês só, ele abriu geral, a gente abriu essa variável em todos os meses. Ou seja, nós fizemos isso daqui. Deixa eu ver se é o 6 ou 7. Aqui, né? Sétimo. Aqui. Uhum. Tá certo? E aí, qual que é a ideia aqui? A ideia, então, essa é o que a gente tem hoje nessa brincadeira. Deixa eu ver, deixa eu ver o que o Ricardo falou aqui. Tô tentando acessar o link. Certo. Eu não aceito abrir a página do Hangout? Por que eu não aceito abrir a página do Hangout? Deixa eu enviar e-mail de novo para ela. Novamente para você. Deixa eu ver se ele... Só em tentar enviar o e-mail de novo para ele, ele não está conseguindo Tranquilo, entrar. professor. Estranho. Deixa eu ver aqui. De repente tem um pau aqui. A mais que computador, velho. Aqui, pronto. Pronto, aqui. Deixa eu só falar para
novamente o e-mail. Vamos ver se vai agora. Aí, aqui é o seguinte, Ana. Qual que é a ideia? A ideia aqui é a gente chegar nisso aqui que eu fiz. Tá? Então eu vou apagar tudo para a gente ver como que a gente começa a ter uma ideia de o que significa tudo isso. Isso daqui é o gráfico que ele fez lá. E essa daqui é uma distribuição inicial que a gente fez. Eu não sei se eu cheguei a fazer com vocês isso daqui ou não. Cheguei a mostrar essa distribuição. Acho que no começo a gente chegou a ver. E agora a gente vai transformar isso daqui numa coisa... Deixa eu ver se eu já fiz essa daqui. Assim. A gente foi só para análise 7 ali e a gente fez um histograma, acho que lá na análise 5, 4, 5, acho. Isso daqui eu não abri direitinho para vocês, né? Não. Então é isso mesmo que a gente vai fazer hoje. Isso aqui já tá... É isso aí. Então deixa eu apagar tudo esse trem aqui para vocês também acompanhar. Qual que é a ideia aqui? Eu estava fazendo agora à tarde para ver se essa base funcionava e funciona. Tem base que funciona, tem base que não funciona, porque depende dos dados. Dá para explorar bastante aqui. A gente vai explorar algumas coisas aqui. Então, deixa eu apaguei tudo, deixa eu ver se está todo mundo limpo. Está todo mundo limpo. Deixa eu ver se o Ricardo entrou. Ainda não. O que acontece? Aqui é assim, ó. É a mesma base que a gente está trabalhando, não tem nada demais. Estou chamando de análise 8, até a 7 a gente fez. A ideia aqui é brincar da seguinte forma. Eu vou começar apagando aqui, para não ficar... Isso daqui a gente vai construir também. Eu vou criar uma tabela dinâmica e a gente vai olhar como que funciona a distribuição desses amounts aqui. Geral, por enquanto. Tá? Então a ideia aqui é o seguinte. Para quê? Para a gente poder chegar até a distribuição normalizada e conseguir fazer inferência em cima dele. E fica muito mais fácil quando você trabalha com a informação normalizada, que você resolve alguns problemas de outlier e você consegue explicá-los também. E depois fica mais fácil para fazer modelagem, que dá para fazer modelagem linear no primeiro momento. Então vamos lá. Vou aqui pegar a tabela, sem grandes novidades. Aqui. Vou pegar até aqui só. Vamos entrar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar todo o amount aqui. Tá? Então aqui eu vou fazer bins amount. Certo? Ou faixas. Faixas de valores. Essas faixas de valores, o que vai acontecer? Para criar aqui no Excel, ela é fácil, ela é bem rápida, porque ele já colocou o mínimo para mim, vai estar o máximo embaixo. Mas para criar a faixa, botão direito, agrupar. Quando eu estou trabalhando com números aqui especificamente, você consegue fazer esse agrupamento dessa forma aqui. Você escolhe onde você quer iniciar, onde você quer terminar. O início ele sempre coloca o menor valor. Então aqui eu vou fazer o seguinte, só para fazer padrão para mim, para dar uma padronizada, eu vou escolher que ele faça de 5 em 5, comece em 5, vá até 9.000, é o último valor, e ao invés de padronizar por 1.000 em 1.000, eu vou padronizar por 100 em 100. Né? Então eu tenho 100 em 100. E aqui, ele já criou essas faixas para mim. Com essas faixas agora de valor, eu posso pegar qualquer coisa e pedir para ele contar, por exemplo. Espera aí. Recebi o link e não está aceitando ainda. Poxa, agora não sei. Agora não sei, Ricardo. Vamos resolver. Ele não consegue entrar no Hangout por quê? Que estranho, por que ele não consegue? Consegui. Bom,
Aí o que acontece aqui? É só pedir contagem. Então, eu vou pedir a contagem do próprio amount. Como aqui não tem nada que é menor que 5, a gente já sabia. Então, eu vou só tirar esses valores menores ou iguais a 5, que são os vazios aqui, que são os vazios aqui, vazio, sem nada. E vou pedir agora para ele fazer essa contagem para mim por frequência relativa em colunas. Aqui. Pronto, assim. Aqui, muito bem. Aqui, então, é a frequência absoluta. Aqui é a frequência relativa. Tá. O que acontece? Quando a gente começa a brincar com esses números aqui, dessa forma, quando a gente está trabalhando com valores, um dos formatos muito comuns para valores, vou inserir um gráfico aqui, pegar um gráfico de coluna 2D, é esse formato aqui. Então, vou colocar os valores aqui, colocar os percentuais que eu já posso trabalhar com eles. Aqui. Aqui. Então, isso daqui é a distribuição dos percentuais a mão de receita por faixa de valor. Isso que a gente tem aqui. O que acontece? Esse tipo de distribuição aqui, ele começa em valores mais altos e vai decaindo, aqui dessa forma. Ah, acho que ele chegou. Não, ainda não. Aí aqui, se você olhar essa curva que a gente tem aqui, e começar a calcular algumas coisas, a gente tinha visto já que a média, a mediana vai ser por aqui e a média aqui nesses valores. E isso é fácil fazendo aquele box plot, que vai ser aqui. Vou fazer o box plot geral. Eita. Adicionar valores, base de dados, colocar um amount, aqui, só uma série, belezinha, e aqui, sem sem preenchimento, vou tirar esse cara daqui, pontos internos e morreu. Pronto, aí. O que acontece aqui? A grande questão é como o Excel, isso aqui é distribuição, nossa, me seleciona toda vez que eu peço. Distribuição das receitas. O que acontece aqui é esse limite inferior e superior, tá? Se a gente, nesse caso que a gente está olhando aqui, se eu colocar os rótulos dos dados, ele traz para mim todos os valores. Então, ele me traz o primeiro quartil, a mediana, o valor da média, o terceiro quartil, e o que ele está chamando de limite inferior, limite superior aqui. O que vai acontecer é o seguinte, para a gente calcular, para a gente começar a fazer algumas modelagens, principalmente que estava aqui, uma coisa interessante é ou transformar as variáveis, ou você tira esses outliers para poder estudar separadamente. Tá bom. Como que a gente pode fazer isso? Bom, a questão é o cálculo dos limites. Se a gente pensar no limite superior, ele é calculado da seguinte forma.
ele vai ser 1,5 vezes a diferença entre, menos aqui vai ser o terceiro quartil menos o primeiro quartil, no caso aqui, mais terceiro quartil mais essa expressão aqui, tá? O limite inferior, ele vai ser o primeiro quartil menos a expressão de cima. Isso aqui. A gente faz o cálculo dele. Tá bom. Então, como que a gente vai brincar aqui? Para isso, eu preciso saber quem que é o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, quem que é o primeiro quartil? Então, é fazer continha. Tá? A gente tem várias formas de calcular aqui. Pode ser percentil, por exemplo. Tá? Pode ser quartil, tem a própria fórmula do quartil. Tá? Incluindo o quartil. Então, a gente joga a matriz de dados que a gente quer. Então, a gente coloca quartil inclusive. Pega aqui a matriz, que vai ser esses dados. E aqui, como eu quero o primeiro quartil, eu coloco 1. E coloco o valor para mim. Certo? E aqui, o terceiro quartil vai ser a mesma coisa, mesma fórmula, só que agora eu quero o terceiro quartil. Coloco aqui, então, 3. Nada de especial. Fez a fórmula. A diferença é este menos este. Isso é a diferença. E agora, 1,5 vezes dif vai ser igual a 1,5 vezes esse cara aqui. Então, aqui eu vou ter o limite superior vai ser o terceiro quartil vezes esse cara mais isso daqui. Perceba que esse valor é diferente desse. Agora, esse quartil, eu já vou falar por quê, espera só um minutinho. Esse cara aqui menos isso daqui. Tá? No caso aqui... Faltou 1,5? Multiplicar por É o de baixo, aqui. Aqui. O que acontece nessas duas situações aqui? Tem dois detalhes acontecendo. Quando eu estou pensando exatamente nessa equaçãozinha aqui, isso aqui eu estou pensando, isso aqui tem por trás dela uma distribuição normalizada, o que não é uma verdade. Isso aqui não é uma distribuição normal. Tá? Isso aqui é uma distribuição totalmente assimétrica. Tá certo? E tem um detalhe que é como também o Excel acaba construindo esse gráfico aqui. Isso aqui é uma combinação de gráficos que ele chama, tanto que ele chama de caixa estreita, não chama de box plot, mas enfim. Para a gente conseguir, então, fazer uma normalização disso daqui, ou melhor, fazer uma normalização desta variável, como essa variável é uma variável que decai, a família de função que mostra um decaimento dessa forma são equações exponenciais. Então, onde eu estou querendo chegar é o seguinte. É assim, ó. GeoGebra. Vamos ver o nosso amigo GeoGebra, que é a nossa calculadorinha aqui. O que acontece aqui? Se eu fizer isso aqui, ou melhor, né? Y igual a E elevado a X. Eu tenho essa função, tá vendo? O famoso E elevado a X. Se eu pegar aqui E elevado a menos X, eu tenho a função assim. Uhum. Ou seja, ela tem uma função de decaimento. Aqui. Se eu começar a colocar valores aqui na frente, ele só vai mudar. Por exemplo, se eu colocar esse valor multiplicando aqui, ele vai mudar onde ele está cruzando o eixo Y. Tá vendo aqui? Eu coloquei 5. Sim. Se fosse 1, ele cruza aqui embaixo no 1. Porque X,
qualquer número elevado a zero, quando o x for zero, esse cara vale 1, então y é 1. Então, essa parte aqui, essa representação dessa curva, essa família, né? Família é que a gente pode colocar valores aqui, por exemplo. Eu posso escrever aqui, por exemplo, 0,5 vezes. Então, ela cai mais lentamente, essa curva. Conforme esse número ele é diferente de 1. Se eu for mais próximo de 0, perdão. Se eu colocar aqui valores absolutos maiores que 1, ele vai decair mais rápido. Então, são famílias desse cara. Como a gente sabe, então, que pelo comportamento dessa curva, tem alguma coisa aqui que pode ser escrita assim, uma família de exponencial, o inverso de uma exponencial é uma logarítmica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é... Cadê? Volta lá, meu amigo. Isso aqui não precisa. Deixa eu fechar isso aqui, porque senão só fica comendo minha memória. Sai, PowerPoint. Fechar a janela. Isso. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Eu posso escrever assim, ó. Y1 igual ln de x. Tá? Essa daqui é a minha ln de x. Tá certo? Então, o que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar todas aquelas variáveis, no caso, essa variável aqui, que é a minha variável resposta, que é o amount, em uma transformação. Por isso que a gente chama de transformação, é aplicar uma formulinha nele. Excel, vai lá. Trava agora não. Aqui. E para fazer isso, a gente coloca... Isso aqui é ln, logaritmo natural, do amount. Quando eu faço isso, simplesmente jogo para todo mundo. Ok? Ó, joguei para todo mundo. Agora as análises ficam interessantes. Eu vou pegar aqui essa mesma coisa que nós estamos fazendo. E a gente vai fazer o seguinte. Tabela dinâmica. Alterar dados. Pegar até a transformada do amount. Deixa eu ver aqui se ele opções de tabela dinâmica, dados. Tirar aqui. Dá ok. Deixa eu tirar aqui também. Dados, assim para ficar mais leve. Maravilha. Aqui. Aqui, ao invés de eu colocar o amount, eu vou colocar o ln dele, que é a transformada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o amount daqui e vou colocar a transformada dele. Claro que está todo mundo aqui. Então, agora eu venho, agrupo, eu vou colocar a partir de 1 até 10 e vou escolher bin de 0,25. Aqui. Tiro o vazio. Aqui embaixo. E valores maiores que 10 também não tem aqui. Agora, olha que bacana quando eu faço isso. Vou até abrir um pouquinho esses valores aqui. Eu vou graficar esse cara. Inserir. Gráfico. 2D. Selecionar dados. Adicionar. Valores. Ok. Aqui. Ok. Pronto. Agora a gente começa a ter uma simetria. A gente começa a ter valores simétricos aqui. E quando a gente tem valores simétricos, a vida fica mais fácil de trabalhar. Distribuição do ln do amount. Olha só. Agora aqui, a pergunta é, qual o próximo gráfico que a gente pode fazer, que eu quero fazer para a gente começar a comparar,
é o boxplot desses amigos todos. Então, olha só. Vem aqui, caixa estreita. Vem aqui. Selecionar dados. Adicionar. Série de dados. E transformada. Pego todo mundo. Dou OK. Vem aqui. Olha! Não é que ficou mais bonito? Uhum. Não é que Agora tá parece que a mediana parecendo fica uma no meio? normal. Pois é. Não é que a mediana fica no meio agora? Interessante. O que acontece aqui? Modelar uma coisa dessa é muito mais fácil. Você não tem nem... Tá, mas só assim, voltando, quando a gente fez o log no, o LN. LN, Uhum. a gente fez uma Transformação. normatização ali, né? Vamos dizer assim. É, Exatamente. Por isso que é transformado. perfeito. Tá, Isso aí. perfeito. Então, A gente só tá... reafirmando aqui o que. É isso aí. A gente está pegando uma variável cuja distribuição não é normal, Ok, que é essa coisa aqui, perfeito. não é uma distribuição normal, e a gente está transformando numa tentando deixar o mais normal possível, ou seja, tentando achar uma simetria. Ela não é, Tá. isso daqui não é simétrico. Agora, este cara Uhum. é. Isso aqui tem simetria. Eu lembro que a gente, quando fazia as aulas de estatística, tinha uma tabelinha lá para que tu transformava, né, os teus valores para uma normal, né? Z. Ai, como que era? Era uma Lá, tabelinha Z. lá se transforma em normal padrão. Isso. Aqui acontece o seguinte, no Excel, depois do Excel, essas tabelas, assim, não só Excel, né? Depois dos sistemas computacionais, essas tabelas não precisam ser usadas mais, né? Sim, sim. Tá na aula, mas com problema de microfone. É. Peraí, deixa eu falar pra ele. Sim, você tá como mudo. Certo. Sim. Diz para ele dar uma olhada na engrenagem lá em cima, professor. Às vezes se perde ali da tela aqui. Ah, tá. Verdade. Deixa eu ver se ele ouve a gente. O que acontece aqui, Ana? Lá, para que você calculava a ideia da tabela para tentar achar a normal padrão, né? A normal padrão é tudo que você transforma a variável em média zero e desvio padrão 1. É para você encontrar intervalos de confiança depois que a gente vê inferência. Isso aí, perfeito. Era isso aí, os intervalos de confiança. Você vai usar para intervalos de confiança. Mas qual que é o detalhe do intervalo de confiança? Você considera que ele não ouve a gente. Eita danado. É, pode ser ali na engrenagem, tenha que mudar alguma coisa de microfone. Talvez você tenha que configurar para que está aqui você determina.
Tem que alterar aqui, se ele consegue lá. Aí, que talvez você tenha que alterar a configuração desse computador. Onde está? Ah, sim. Ah, que legal. O que acontece? Aqui ele desaparece os outliers, tá vendo? Ele não se torna mais um problema para você modelar. Tá. Esse Blockplot é que a gente fez com a frequência relativa aqui, né? Dessa nova. Esse boxplot ele é construído. Isso aqui é a distribuição geral de ln de amount. Isso aqui que a gente faz. Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui a rótulo dos dados. Vou aumentar esses valores para ficar mais fácil para vocês verem que é muito pequenininho. Aqui. Tá. Certo? Então, olha que interessante. Eu vou calcular aqui a média. Tá? Média dos valores que a gente fez a transformada de amount. Aqui. 5,89. 5,89. Viu? Tá. Agora aqui... Só fez a média, normal. Média normal. Função média, ó. Todos os valores. Tá. Agora aqui, a gente calcula... Vou calcular a mediana. Vou calcular o primeiro quartil. Calcular o terceiro quartil. E aí, a gente vai calcular a diferença entre quartil. Se ficasse alguma coisa fora, que é pouco provável, era mais fácil trabalhar por aqui. Mas, de qualquer forma, mediana, aqui, mediana, 603, 603, vou colocar todos esses tamanhos aqui. Aqui, quartil inclusive, a gente pega todos esses valores, primeiro quartil, aqui a gente vai calcular o terceiro quartil, aqui embaixo, e a diferença entre quartil entre o primeiro e esse cara. Aqui eu vou fazer 1,5 vezes a diferença, igual 1,5 vezes a diferença. E agora aqui o superior e aqui o inferior. O superior nada mais é que o terceiro mais esse valor. A gente chegou no 10,9 aqui. Tá certo isso aqui? Terceiro mais isso aqui. Boa. E o inferior seria igual a este cara menos este cara aqui. Opa. Menos este cara aqui. 1,03. 1,03. Tá. Aí o que acontece? Se você olha aqui, o Excel, ele tá vendo que os valores aqui são diferentes? Se você pega aqui, ó, o terceiro quartil tá, o primeiro quartil tá ok, o terceiro quartil tá ok, mas os limites superiores e inferiores não batem? Consegue ver? Ó, diminuir aqui.
Diminui mais um pouquinho. Tá. Ó, os limites superiores e inferiores não batem. Tanto que o superior Sim, é 10, não bate. esse aqui é 1.6. Aí, por quê? Tem ideia? Tá acontecendo aqui? Hum, O que acontece aqui é o seguinte. Esse gráfico aqui, ele é uma, como eu falei lá no começo, ele é uma composição de gráficos. E isso daqui não é uma barra calculada. Isso aqui, para o Excel, neste caso aqui, como ele faz seus box plot, ele utiliza uma barra de erro para fazer isso daqui. Então, não é o cálculo padrão que ele utiliza, que é esse cálculo aqui. O Excel em si, ele não trabalha com esse box plot, tanto que ele chama de caixa estreita. O que eu estou querendo dizer para vocês é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Eu tinha deixado aqui, eu apaguei. A caixa estreita no Excel limite superior. Caixa estreita. Vou pegar aqui no suporte do Excel. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Aqui ele faz o passo. É um artigo do próprio Excel, do próprio Microsoft Excel. Tá? Como ele faz para. Como ele calcula o box plot dele. Então, olha o que ele está fazendo. Ó. Vou chamar aqui o primeiro quartil, o segundo quartil, as caixas estreitas. A grande questão aqui, ele vai dando passo a passo, né? Calcular os valores do quartil, do conjunto de dados. Eu vou aqui embaixo mostrar uma coisa para vocês. Olha como ele começa construindo. Tá vendo? Ele começa... A construção que está por trás daquele modelinho é um gráfico de barras empilhadas. Porque o que ele faz é ficar calculando a diferença entre o primeiro quartil, o valor mínimo, entre a mediana e o primeiro quartil, entre o terceiro quartil, a mediana, e o valor máximo do terceiro quartil. Ele calcula as diferenças desses valores. Então, o que acontece com ele, aqui, ele utiliza, ele começa por aqui, aí ele pega esse gráfico, que você tem o diagrama de caixa, é o mesmo gráfico lá, e ele começa a simplesmente apagar algumas coisas, tá vendo? E esse apagar, na verdade, é colocar em transparente, tá? O preenchimento formal sem preenchimento. Com esse sem preenchimento que ele coloca, ele embute a barra de erro. Tá vendo? Ele calcula pelo desvio, porque a barra de erro vai ser o desvio padrão dele. E aí, aparece as barrinhas. Entendeu? E aqui ele vai configurar. Sim. Então, nossa, que legal. Então, assim, essa forma que o Excel faz é uma tentativa que ele chama de diagrama de caixa. Né? Então, esses box plots da vida que a gente tem aqui não fica tão bonitinho com essa normalização toda que a gente está fazendo. Ah, droga. Se que ele fosse abrir para a gente negócio aqui. Não faz toda essa normalização devido a como ele calcula aqui. E também a gente está considerando que esse cara quando a gente faz isso daqui, né, são dois detalhes. Tem esse detalhe que eu falei para vocês e tem o detalhe que ele considera para esse cálculo aqui, quando 1,5 vezes a diferença entre quartil, que isso daqui é uma normal, bonitinha, maravilhosa. Tá certo? E não é bem assim que funciona. Segue uma tendência normalizada. Né? Pelo menos está dando simetria. Só que não é perfeita. Tanto que a média está em 5,89. 5,89 vai estar exatamente aqui. Isso aqui é a média desse cara.
A média está aqui dentro, tá? A média vai estar aqui, ó. E a mediana, 6,03. 6,03 já vai estar aqui, ó. A mediana está aqui, ó. Nesse lugar. Tá? Porque aqui vai de 6 a 6,25. Aqui vai de 5,75 até 6. Aqui nesse conjunto. Então, a média cai aqui dentro. A mediana cai aqui dentro. Tá? Tem um deslocamento um pouquinho entre a média e a mediana. Não é totalmente simétrico. Para ser simétrico é quando a média cai em cima da mediana. Você tem exatamente no mesmo lugar. Mas, pelo menos, aqui fica um pouco mais padronizado a gente trabalhar. E aí, você pode utilizar todas as ideias, que um desvio padrão para um lado, um desvio padrão para o outro. Da mesma forma, 3 desvios padrão para um lado, 3 desvios padrões para o outro. Se tem um desvio padrão, você está com 65%, está com 2, você está com 95%, está com 3, está com 99%. Né? Desses caras todos aqui. Aí você fala assim, tá bom, Lucas, para que serve isso, né? Para que eu vou querer mostrar uma coisa dessa? Aí que mora o detalhe. Mora para fazer isso aqui, ó. Se você simplesmente fizer um gráfico para observar a distribuição, ou melhor, o comportamento, né, de distribuição, um gráfico de dispersão, aqui. Cadê Ricardo? O Ricardo tá aqui, só que ele não consegue nem ouvir. Certo, Ricardo? Não precisa fazer também, né, filho? Não sei. Bom, enfim, aí vamos colocar aqui os dados, selecionar dados bonitamente. A gente vai pegar aqui amount. A gente vai colocar em X e a gente vai ver em Y o lucro. Olha isso aqui. Horrível, né? Como que a gente faz para tentar resolver? É difícil, né, de ficar... Aí, agora melhorou. Como que faz, principalmente para tentar achar um modelo para isso daqui? Para tentar ficar um pouquinho melhor. Porque, tá vendo aqui, ó, a nuvem de pontos está concentrada aqui. E ela vai estar concentrada aqui mesmo, porque isso daqui está relacionado com essa concentração que nós vimos aqui. Então, ele vai estar concentrado aqui mesmo. Você tem essa concentração aqui, né? E aí, como dar uma melhorada nisso? Essa é a ideia. Aí, para dar uma melhorada nesse cara, a gente faz a mesma coisa. A gente vem aqui em cima e a gente vai fazer a transformada. Só que daí usando a transformada. Exatamente. Ah, legal. O profit. E a gente vem aqui e coloca esse interessante. cara. Só tem um detalhe. Qual que é a questão do LN? O LN é uma função, uma família de função, que é essa vermelhinha aqui, vou tirar a verde agora, que ela não tem negativo. Tá vendo? O LN ele começa com menos infinito e no eixo Y e vai embora para mais infinito no eixo Y. Só que pro eixo X, ele aqui na função X, ele só é de 0 para frente. Tanto que ele nem cruza em 0, né? Ele não pega em nenhum lugar, né? Se for aumentando aqui a zoom, ele vai ficando cada vez menor, cada vez mais granular, só que ele nunca encosta no eixo Y. Então, o que acontece? Isso, pelo menos, é o rigor matemático todo, né? O que acontece aqui? Que a gente vai ter que fazer? A gente colocaria 0 lá? Isso aí. Para ficar igual a 1? Exatamente. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pedir para onde der esse erro, a gente pede para ele colocar 0 para a gente. Fala assim, ó. Se for erro... Se menor... Ah, tá. Se erro, joga 0. É uma fórmula do Excel. Então, essa fórmula se erro, ele fala assim, se isso daqui for um erro, né, como a gente viu, que ele é um erro, joga 0 para a gente.
Beleza. Jogamos Show. aqui. Jogou para todo mundo. Certo? Aí, Certo. até aqui, tá ok. Vamos ver como que fica a distribuição. Vai fazer o... Então, esse gráfico aqui nada mais é que um gráfico de amount versus profit. Certo? Certo. Aqui. Amount versus profit. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um mesmo gráfico aqui embaixo de dispersão. Só que a gente vai colocar aqui no eixo X. A gente vai utilizar a transformada do amount. E no eixo Y, a transformada desse cara. Vamos colocar aqui. Olha o que aconteceu. Aqui embaixo, a gente tem ln do amount. Aqui é a função resposta, que é o profit, que é o que me interessa. Só tem um problema. Todas essas nuvens de pontos que estavam negativas aqui, elas foram zeradas. Esse cara que estava aqui concentrado, a gente conseguiu fazer com que ele ficasse mais distribuído. Aqui. Isso faz sentido também, porque está relacionado a essa distribuição aqui. Ficou um pouquinho mais simétrico para a gente. Que está relacionado com isso daqui, um pouquinho mais simétrico para a gente. Até aí, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tá acompanhando meu raciocínio? Pô. Legal. Porque qual que é a questão aqui? A questão aqui é a gente modelar esse cara. Então, isso aqui nada mais é que a gente tem aqui. A gente tem ln de amount versus ln de profit. Acho que é assim. Aqui eu consigo ver uma tendência do amount, né? Vamos jogar até uma linha de tendência, então, aqui. Vou colocar a tela vermelhinha para ela destacar. Vou colocar aqui mais grossa assim. Certo? Certo. Então, um clique duplo nesse cara. Vou vir aqui. Colocar exibir a equação no gráfico. Colocar o R. Vamos aumentar aqui. Aumentar aqui. Vamos jogar branco aqui para ficar claro aqui. Para não ter as linhas de grade atrapalhando. Agora, olha isso daí. O R não tá muito bom, né? O que tá estragando esse negócio? Provavelmente esses meus aqui de baixo que a gente zerou. Exato. Esses números aqui embaixo estão trazendo a linha para baixo. Entendeu? Então, o que precisa ser feito? Precisa, então, criar uma forma de tirar esses valores daqui. Certo? Certo. Tirar os zeros. Mas... Vou falar. Eu posso tirar os zeros? Pode. Para fazer a função, pode, porque esse cara está trazendo para baixo. Porque como que funciona? Funciona assim. Aqui, para ele chegar até aqui, a gente tem que explicar o porquê esse cara deu negativo. Para explicar o porquê esse cara deu negativo, a gente abriu por estados e abriu por grupos de vendas. Tanto que você viu que tinha um monte de coisa negativa sendo ruim. Certo? Ou seja, lá você faz uma análise onde você tem que atacar. Porque não dá para ter lucro negativo. Senão você tem prejuízo, que é conhecido também como prejuízo. Aí o que acontece? Tira esses... Então, fala assim, ó, esses caras deram prejuízo, a gente vai entender onde está dando prejuízo e o que fazer. Agora, quem deu lucro para mim, ou seja, dá lucro para mim, como eu faço para conseguir fazer uma relação entre o valor que eu estou vendendo e o lucro que eu vou ter? Show. Tá, entendi a nossa Entendeu questão. A ideia? Porque Entendi se você tem isso, então você tem uma coisa chamada precificação. Você consegue precificar as coisas.
você sabe o quanto que pelo valor que você vender, qual que é o lucro que você vai ter. Então, se você tem Tá. tudo, por exemplo, com chama código de barra, assim que bateu ali, você já está sabendo o lucro que você está tendo. Porque você tem uma função por trás para fazer a conta. Faz sentido? Sim, faz sentido. Isso daí funciona como você pode ver horas de trabalho por máquina, horas de trabalho por tempo, por valor de gasto da máquina, por exemplo. Né? Fazer uma transformada, tem que olhar. Só que isso daí serve para qualquer coisa. Se for o quadrado, por exemplo, se fosse uma coisa ao quadrado, você levaria o quadrado e tentaria linearizar. Tá? E daqui a pouco a gente vai ver como chegar ao contrário disso. Tá? Como fazer o Tá. oposto desse cara. Bom, O que acontece aqui? Indo por partes, como já diria Jack. Vou fazer o seguinte. Nessa planilha 4 aqui, vou chamar de análise 9, eu fiz isso. Então aqui já está. Eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo. Se você estivesse trabalhando com SQL, era muito fácil fazer isso aqui. Você faz uma consulta, manda ele falar assim: gera uma tabela para mim, sendo que a transformada do profit tem que ser diferente de zero. Ele traria esse negócio para mim. Isso daí você faria num SQL, ou se não, qualquer outro lugar. Aqui, o que eu faço? Simplesmente seleciono esses dois, venho aqui, venho na análise 9, jogo os valores aqui, coloco uma configuraçãozinha só para não deixar tudo estourado, os valores. Faço o seguinte, coloco o filtro, cada um vai escolher um jeito, eu faço assim, quando tem poucos números. Pego somente o zero, seleciono a bagaça toda, esses caras aqui. Aqui localizar, ilha especial, somente células visíveis. Dou clique. Ele seleciona para mim somente as células visíveis. Aí eu Ctrl Shift menos. Ah, não, peraí. Deixa eu fazer assim. Pronto. Selecionar todas as. Assim, agora sim. Especial, somente células visíveis. E eu mando ele apagar essas linhas. Ctrl Shift. Ctrl menos, quer dizer. Ctrl menos, ele apagou essas linhas. O número 0 não existe mais. Eu só tenho os valores agora. Agora, a partir daqui, se a gente insere o gráfico de dispersão, bonitamente, adicionar os valores em X, ou seja, para cada valor bruto que eu coloco, qual que é o valor? Isso aqui lembra que é a transformada. Sim. Eu tenho esse valor aqui. Agora, aqui em cima, eu tenho um gráfico, onde eu tenho essa nuvem de pontos. Se eu fizer aqui, adicionar linha de tendência, colocando uma cor para destacar. A linha de tendência está aqui. Colocando o R e a equação no gráfico. Nós já temos uma bem melhor. linearização. Bem melhor. Ok? Ok. Aí já dá para fazer uma predição boa. Sim. Dá para melhorar isso aqui ainda. Tá? O melhoramento que pode ser feito aqui é que a gente vai continuar na próxima aula, porque senão daqui a pouco começa a fundir cabeças de vocês aí, que vai começar, enfim, matemática demais e interpretação demais. Mas a ideia aqui é o seguinte. Vamos fazer vamos fazer. Tiraria até o 1 ali, por exemplo? Tu começaria a partir de 1 em vez de 0? Perdão, oi? Entendi. Como diz que daria para melhorar, né? Tu reduziria o teu intervalo aqui sei lá, começaria aqui no eixo Y, aqui tu poderia começar a partir do 1, por exemplo, para esses aqui de baixo que tu tem não puxar a tua reta? Começar a partir daqui, você tá falando?
De cima, da linha de cima. Aqui? Sobe mais um. Ah, a partir daqui? É isso aí. O que eu pensei, o que uma Ah, das coisas perfeito. que eu faria aqui é o seguinte. Eu cortaria aqui, ó. Cortaria esses valores, Ah, então tu tiraria esses. Ah, entendi. tá? E aí, assim, para saber quais valores você tira a partir daqui, é aí que a gente vai entrar um pouquinho na ideia de seguinte. Essa ideia aqui, ó. Vamos voltar para cá para saber quais valores dá para tirar. Os valores que dá para tirar são valores extremos, tá vendo? Esses que têm baixas frequências. E esse aqui, Certo, certo. né? Aí você fala assim, tá, poxa vida, será que é legal tirar esses valores extremos aqui? Como que eu posso saber se eu tiro os valores extremos? Ou seja, se eu tirar esses valores extremos, qual que é o percentual total que eu tô pegando da galera? Uhum. Certo? Aí tem uma forma muito complexa de fazer isso, que é essa aqui, ó. Presta atenção que agora aqui é uma coisa que exige alto grau de conhecimento e raciocínio. Eu acho que é pegadinha isso aí. Ó, aqui precisa de muito. Ó, a gente está começando a partir do 2,75, né? Então seria a partir daqui, certo? Certo? Então aqui, a gente pegaria a partir do 2,75. Deixa eu dar uma aumentada aqui. E a gente está indo do 2,75, a gente vai até o. Vamos vir até aqui, ó. Certo? Oito e Tem vinte e outras cinco. aqui dentro, até 8,50. Então até 8,50, até aqui. Então, ou seja, eu estou pegando daqui, certo? 2,75 até aqui. Ok? Aí Ok. minha pergunta é, se eu pegar esses valores aqui, qual é o percentual que eu estou pegando dessa distribuição? É só somar esses caras aqui, né? Certo. 97,4. Faz sentido? Nossa, faz sentido. É uma porcentagem alta. Sim. E aí você ajusta melhor sua curva. Hum, Entendeu? entendi, entendi. Porque aqui, a hora que você faz essa soma, aqui, você vai pegar 97,4% dos seus valores. Ou seja, tá ótimo. Tá maravilhindo. Tá sensacionation. Entendeu? E você consegue melhorar o seu ajuste. Aí que eu vou. Aí aqui o meu R vai ficar maior ainda para fazer a predição. Exatamente. É isso aí. Aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo isso daqui com uma curva geral. Certo? Ou seja, a gente está Uhum. pensando nesse cara como uma curva geral. Né? Assim, olha, estou pensando aqui numa curva bem geral e ainda a gente não está entrando em intervalo de confiança, nada disso. A gente não vai brincar com isso aqui hoje, mas com isso daqui a gente já consegue resolver uma grande parte de problema, principalmente para fazer uma previsão. Aí a brincadeira aqui é o seguinte: com isso, com essa ferramenta vista, como que a gente melhora isso daqui? Sim, Não é? Essa é a ideia? sim, sim. Porque fica bem difícil de explicar e visualizar dessa forma como está agora, né? Então, olha só que interessante. Vou fazer um outro gráfico aqui embaixo. O Ricardo tá firme e forte. O Ricardo tá firme e forte aqui, olhando a gente, cara. O que aconteceu Aham. com o computador dele, mano? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Será que desconfigurou seu computador? O que aconteceu, não? Bom, olha só. Aqui.
que eu peguei aqui? Eu quero uma caixa estreita, é isso que eu peguei? Foi? Foi. Selecionar dados. Ah, então tá bom. Valores. Base de dados 2. A gente estava querendo prever o amount. A gente vai pegar pela transformada. Colocar aqui. Só que a gente vai editar a série aqui. E a gente vai voltar aqui. E agora pegar a safra. Tá. Olha. Tu pegou a transformada, né? Boa mão. Exatamente. Uau. Melhor. Aí aqui, vamos só dar uma ajeitadinha aqui, pra gente poder ver. Vou tirar os valores internos, série de dados, retirar pontos internos aqui. Pronto. Aqui. Agora aqui, com esses caras, se você traçar uma curva aqui, ou se você preferir, como ele tem uma coisinha bacana aqui, que é o seguinte, que já dá para ter uma ideia. Aqui, ó. Essa é a linha média. Certo. Ligando a linha média. Se a gente calcular a média de cada mês, só olhando para cá, desse jeito aqui, se a gente olhar a média de todos os meses e calcular uma reta aqui, uma função de reta, como que tem que ser essa reta? Simplesmente olhando. Ou seja, se eu pegar todos esses valores médios aqui, certo? E traçar uma reta aqui, achar os coeficientes dessa reta, essa reta tem que ser crescente, ou seja, o coeficiente angular dela tem que ser crescente, decrescente ou próximo a zero? Pra mim, ela tá bem uniforme, assim. Então ela tem que ser próxima do quê? Próxima de zero. Perfeito. Exatamente. Então, o que está mostrando para a gente aqui? Somente as médias. Olhando as médias. Que o amount, ele é uniforme. Ao longo dos meses, isso. Só que a gente não tem o quê? Valores médios o quê? Valores médios... Crescentes. Crescentes. Não, não tem. Em média, a gente tá em média, isso aqui está trabalhando a mesma coisa. Sim. Entendeu? Isso é ruim. Isso é ruim. É. Ou seja, você não está tendo um crescimento nas suas coisas. Essa é a questão. Deu para entender? Deu para entender. Como que fazendo essa transformada, você melhora a análise com relação a isso daqui que a gente tinha visto? Que muitas vezes a gente chega em dados... Eu poderia fazer isso, então, para o meu orçamento, né, professor? Por exemplo, no ano, para saber se eu vou fechar ou não no ano, por exemplo. Tiro os outliers, faço a mesma coisa. Só dá uma olhada como que funciona a sua distribuição. Tá. Porque assim, a gente conseguiu fazer LN porque esse cara é uma distribuição que segue essas famílias aqui. Entendeu? O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: se a sua distribuição, se os seus valores não seguem, você tem que, quero dizer o seguinte, você tem que descobrir qual é a família que ele segue. Aí como que você descobre isso? Você vai olhar. Se for uma coisa mais, digamos assim, que ele faz um U, digamos aqui, e sabe que é quadrático, ou seja, começa valores aqui, diminui aqui. Se são valores quadráticos, então ao invés de colocar LN, você eleva os números ao quadrado. Deu para entender? Entendi. A transformação nada mais é que descobrir uma função que você consiga linearizar esse cara. Sim. Essa é a transformação. Você consiga fazer uma transformada que vira linear. Por que vira linear? Porque com linear você consegue ver se está havendo crescimento e decrescimento. Se você não está fazendo
está tendo problemas na sua análise. Aí, por um gráfico desse, o que acontece? Porque você vai ter, a gente acaba tendo, quando a gente faz esse cara aqui, algumas relações para o amount, onde a partir de um determinado momento, acho que foi a partir daqui, ele começa a ter, se você olhar, perdão, a distribuição desses últimos valores aqui, ó, tá vendo? São um pouquinho melhores que este. Sim. Então, a Que foi o melhoria que do a gente lucro que viu. você acaba tendo aqui é porque muitas vezes você acabou vendendo coisas mais caras, mas não Uhum. necessariamente, como você vendeu mais caro, você também vendeu muita coisa mais barata. Ou seja, uma coisa tá compensando a outra no final das contas. É porque lá na nossa, lá na nossa análise da apresentação, os últimos 6 meses eles tinham dado resultados melhores, né? E Sim, aqui tu quase não vê tu quase não percebe, né, essa melhora aqui, né? Parece que tá vendendo a mesma, como tu falou, tá vendendo a mesma coisa, só que lá tu teve um lucro melhor, né? As coisas que tu vendeu era tu conseguiu ter mais lucro, mais profit, né? isso. Então, se eu fizer o do profit, ela tem que ter no mínimo uma tendência aqui, então, nos últimos 6 meses, pelo menos, de crescimento, né? Pro profit, a mesma coisa que essa, vamos fazer o gráfico. A gente já tira a prova dos 9. Vou colocar o gráfico aqui. A gente vem em análise de dados, série, editar, tira esse cara e coloca essa transformada. Eita, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, peraí. Valores da série, dados, deixa eu colocar aqui. Aqui foi, editar, deixa eu colocar aqui, Tá. aqui, deixa eu ver se ele vai. Pronto. Aí, foi o que a senhora falou. Mas olha aí, meu Deus, até parece que eu estou estudando aí. Como assim vai estar estudando? Não entendi. Não, não, é que agora fez sentido, né? Ah, tá. Aqui, então, a gente consegue ver assim, vendi a mesma coisa praticamente, né? Mas eu tive um lucro maior. Vendi coisas que agregam, né? Que trazem um retorno melhor. Exato. Hum. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo. Então é aqui que a gente tem que olhar o que que deu certo, né? Se eu fosse direcionar as minhas ações, eu teria que olhar esses últimos 6 meses para ver o que que a gente fez de certo aqui, né? E o que fez de errado aqui, né? E o que que fez de errado no outro, é isso aí. Porque aqui começa até a aparecer os outliers, tá vendo? Ó, Aham. ó. É esse mês de Fica maio e tão. julho. Olha que interessante, tem bastante zeros, né? A gente viu lá nas nossas coisas, né? Então Sim, por isso fica esse gráfico fica dessa forma todo descombunhado aí, porque tem muitos zeros. E esses muitos zeros acontecem porque você tem muito problema com lucro, certo? Ou seja, certo. o problema com o lucro vai ter muito prejuízo. E esses prejuízos aparentemente vão estar muito relacionados aos primeiros 6 meses. Aí, o que Sim. que acontece? Se você vai modelar uma coisa dessa, se você vai fazer uma previsão orçamentária ou uma previsão de vendas, o raio que o parta com relação a isso daqui, como você tem uma mudança de cenário radical, você não usa isso daqui, né? Você usa daqui para frente. Sim, Você tem mudança de com cenário. certeza. E olha que interessante, né?
Quando a gente veio aqui, em cima, no geral, que é essa distribuição geral aqui, a média estava num valor menor que a mediana. Esse aqui é o valor geral, certo? Ó, a Certo. média estava aqui, a mediana estava aqui. Se a gente olhar esse gráfico, todos eles, a partir desse ponto, falam isso pra gente. A média, ela tá num valor menor, num valor inferior. Ela tá mais Que é a mediana. que a mediana. É. Bacana, gostei bastante, professor. Assim ficou muito visual. Ficou muito mais fácil de interpretar do que aqueles outros dois que a gente tinha feito. Dá pra entender, né? Quando faz essa transformação. Tá, dá pra entender, Aí nossa. que entra um detalhe, pô, Ana. Por que você consegue entender mais fácil aqui e lá tava mais difícil? Hum, lá a gente tinha muito. Eu imagino que os outliers estavam distorcendo bastante as nossas. Aqui as caixas, né? Isso, mas o que que acontece lá? Os outliers, eles distorcem, mas assim, ó, o que que aconteceu nessa análise aqui que ficava mais difícil de entender do que fazendo uma transformação dessa? Assim, puta, agora tá claro porque tá com esse problema, esse nosso desafio, sei lá, essa nossa base de dados, esse problema que tem aqui. Agora eu entendi por que não estava dando certo, estava dando errado. Que a gente fez aqui? A gente fez a transformada em quê? Que ele Sim, transformou? Uma eu normal, não acho. é? Isso que eu ia falar, foi a normal é uma distribuição fácil, né, da gente entender e visualizar ela. Tu, quando tu vê uma log, qualquer outra coisa, fica, é porque assim, a gente sempre associa, eu vou dizer, o meu primeiro choque, quando eu comecei a estudar confiabilidade, é que a média não era 50%. Assim, como assim a média não é no meio, né? Quando tu vai pegar uma log, quando tu vai pegar uma outra distribuição, essa média ela é deslocada conforme a distribuição. Sim. Aqui, nesse caso, quando a gente fez essa transformação, conseguiu visualizar porque a média, a normal, quero dizer, a normal é uma distribuição conhecida e fácil, né, de compreender. Exato. Exatamente. Muito bacana. Muito legal. Gostei bastante. Nossa, facilita a vida em 100% aqui, né? Aí, E todo mundo, eu acho, né? Qualquer um consegue visualizar isso aqui, né, professor? Tu nem entende de estatística, tu não entende nada, mas qualquer um diria assim, desses 6 meses aqui para frente, a gente acertou, tá? Melhorou. Qualquer um conseguiria ver essa diferença, né? sim. E aqui, Ana, como eu falei para você, a gente está usando o LN, você pode usar qualquer transformação, desde que você consiga chegar lá. Então, onde eu estou querendo chegar para você? Você falou assim para mim, olha, eu uso muita distribuição de Weibull, né? Os Uhum. valores ficam muito ali dentro. Se você olhar para aquela Weibull e conseguir encontrar qual que é a função dela, você consegue também brincar com isso. Certo. Entendeu? Você consegue transformar dessa forma. E aí começa a ficar mais fácil para as pessoas entenderem que não são engenheiros. Sim. Você consegue dialogar melhor com o pessoal. Essa é a questão. Com certeza. Eu acho que uma das coisas que eu tinha comentado contigo, professor, lá na nossa primeira conversa, foi justamente isso, né? Achar formas da gente conseguir pegar uma coisa que é complicada, como uma Weibull, né? A Weibull até não...
A Weibo ela tem um padrão, né? Se está no começo da curva, meio. Ela tem um formato de curva da banheira, que a gente chama. Ok, as pessoas até entendem e preferem a Weibo por isso, né? Por ela ser simples, né? Mas às vezes fica difícil tu mostrar isso, né, para o pessoal. Quem não sabe o que é a curva da banheira ou qualquer coisa assim. E assim, que nem a gente fez aqui, ficou muito mais simples, muito mais simples. Show. O desafio. Bom, segunda-feira a gente vai continuar. Vai entrar um pouquinho em intervalo de confiança, melhorar as curvas e como a gente faz para começar a fazer uma previsão a partir desse ponto, utilizando essa ideia aqui, onde a gente pode tirar esses valores e melhorar. Essa ideia aqui. Porque, no final das contas, você sabe que isso aqui, você só precisa colocar seus meses referidos aí, e aí você está fechado. E aí vai ser um filtro. Concorda? Concordo. E aí a gente monta. E aí depois vocês fazem uma apresentação. E aí a gente vai dar um próximo passo. Umas próximas bases de dados. Beleza. Aqui, basicamente, tu só tirou aquilo que era ruído, né? Só tirou... Foi dando uma organizada para ver o que realmente importa, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acontece? Isso é uma birra que eu tô com várias coisas. Na verdade, eu tenho essa birra desde a época da universidade. E hoje aconteceu o inferno. Abriram as portas da coisa toda. Com a proliferação de pacotes estatísticos, a coisa parece que é simples fazer uma modelagem, entendeu? E aí joga-se os... Por exemplo, quando você está trabalhando com R quadrado, está trabalhando com uma métrica. Isso aqui é que a gente chama de métrica para ver se o ajuste está bom ou não. Para cada tipo de modelo, você tem uma métrica diferente, que é para ver se o modelo se os dados estão se ajustando bem ou não. Se você está tendo um acoplamento do modelo, né? E aí você tem coisas que você pode utilizar. Eles vão te jogar lá, eles vão te mostrar quais... como falam? Cada modelo. Por exemplo, tem modelos que usam muito KS. KS, eu esqueci o nome desses... Não sei se é russo. Tá, mas eu sei, já ouvi, já. Eu não sei se é russo ou polonês, enfim. Mas enfim, a ideia é você pegar uma amostra e ver se é uma coisa acopla na outra, né? Você tem que ter comparativos para fazer com KS, né? E aí, a ideia que acontece é assim, quando você usa pacote simplesmente vai trabalhando em cima dele sem abrir e entender o que está acontecendo com as suas variáveis, chega um momento que você não consegue compreender o porquê a acurácia do modelo nesse caso a gente está olhando por aqui, tá? Sim. Entendeu? A acurácia do modelo a gente está olhando por aqui. A gente não consegue entender o porquê a acurácia tá boa ou tá ruim. E o que eu tô querendo dizer? Se a gente fosse por aqui, por exemplo, ou por aqui, quer ver? Isso aqui é maravilhoso, olha isso, quer ver? Aqui é maravilhoso, se colocar uma linha de tendência, olha o que acontece. Isso aqui é lindo de Deus. Ó, vou colocar aqui só para você ver o pandemônio que é. E aí fica cada vez mais complicado. Ó, aqui. Eita. Tá vendo? Aí tu chega lá e diz, não tem como trabalhar, não tem... Exatamente. Não tem aderência aqui nos dados aqui, ó. Aí fala assim, poxa, não segue uma tendência linear. Não segue porque você não consegue tratar os dados nessa zona. E aí que é o ruim, né, professor? Como que o amount não está relacionado com o profit? Como assim não está? Exatamente. Sabe? São duas coisas que
uma acontece por causa da outra, né? Quanto mais amount eu tiver, a tendência é eu ter mais profit, né? E isso daí a gente consegue uma ver aqui. tendência. Isso aí. Então, assim. Uma vez, Pode falar. logo que eu, logo, logo que eu entrei nessa minha empresa, pediram para eu ir fazer queriam ver horas de produção, horas de manutenção e produção, que eu fizesse uma relação. Uhum. E aí fui lá fazer, uma bagunça os dados, uma bagunça. Eu lembro que eu tive que correr, olha, eu acho que uns 6 setores diferentes para tentar conseguir os dados. E quando eu fui fazer análise de correlação, dizer assim, ó, quanto mais horas de máquina parada tiver, melhor vai ser a produção. Tu acredita que deve assim, gente, vocês querem me quebrar, assim, não faz sentido. Ó, vou calcular a correlação linear de. Não faz sentido, quanto mais tempo a máquina parada, mais produção eu vou ter. Ai, né? Ai, né? Você já fala ai, 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 ai. mas aí depois eu fui descobrir, né, professor, Que beleza. Então, assim, você monta. que Qualquer um pode montar uma empresa. aí tu vai. Você monta uma empresa, a máquina fica Mas depois eu parada, fui você dá descobrir lucro. que tinham. Só que depois eu fui pesquisar, né? Porque eu não aceitei, né? Eu não aceitei. Daí eu. Quando os caras. Quando parava por manutenção, os caras faziam um retrabalho e depois isso entrava na produção. Entendi. Aí a máquina tá parada por manutenção. Aí os operadores iam lá fazer um retrabalho e contava no número da produção. E deve assim, gente, então assim, desliga a máquina e deixa o pessoal trabalhando aí, tá? Melhor. Os caras produzem mais que a máquina. Pois é. Aqui eu fiz uma correlação de Pearson a como foi alto. E vai melhorar depois que a gente tratar isso. Aham, muito alto. Quando Perfeito. tratamento de dados ele é fundamental. Assim. Então essa é a minha birra. Se você não trata o dado, você fica batendo em cima de acurácia e você não consegue mexer na acurácia, entendeu? Porque você não tratou as variáveis. Você vai ter que tratar, você vai ter que mexer. Se fosse só jogar uma porcaria de um pacote estatístico em cima, é muito fácil. Entendeu? Sim, e é isso que a gente conversou na nossa primeira conversa também, né, professor? Eu não fico confortável de utilizar um software que me sugere uma distribuição. Ok, eu olho ali o gráfico, vejo se faz sentido, mas eu gostaria de ter mais, né, do que o software, né? Eu quero entender mais profundamente, talvez. Eu estou jogando no software coisas que não precisaria, né? E eu poderia ter resultados melhores se eu fizesse esse tratamento das minhas variáveis antes, né? Sim. Sim, sim, senhora. Começa a brincar para você ver como as coisas começam a mudar. Isso aí. Então vai ser o seguinte. Próxima aula a gente vai ver o intervalo de confiança e a gente vai tirar os valores que ficam fora do intervalo. Esse intervalo de confiança nada mais é que a gente vai partir da... Cadê? Onde eu tava mesmo? Qual que era a análise que a gente fez hoje? 8. Então tá aqui. Aqui em cima. A partir daqui, tá? O que é fazer isso? Assim, então a gente fala assim, puta, eu já peguei todo mundo visualmente, já deu ok. Então eu vou pegar e vou excluir valores que estão de amount aqui no caso, que estão abaixo de 2,75 e acima de 8,5. Com isso feito, a gente vê se aquilo lá melhora. Essa é uma ideia, tá certo? Pra gente ver. Então, para ver como que isso daqui se relaciona. Então, o que o tio Lucas querendo dizer seria uma coisa assim. Valores, personalizar filtro. Dá para fazer aqui, mas depois a gente faz
é menor ou igual a 2,75 e... Não, menor não. Maior. Maior ou igual a... E aqui menor ou igual... Cadê? A 8,5. Deixa eu ver se ele pega aqui. Ah, ele pega. Pegou alguns valores pra gente. A gente só vai ter que pedir para ele graficar porque ele pega todo mundo aqui. Ele acabou pegando todo mundo no negócio. Tem que filtrar, jogar num outro e pedir para ele calcular. Mas deu uma melhorada aqui, ó. Sim. Tá vendo? Mas a gente calcula o intervalo direitinho de confiança e pega menos. Pega 90% se a gente quiser. Pega digamos assim, a meiuca. Eu tô querendo pegar a meiuca e falar assim, ao invés de ser 97%, e se eu pegar, ao invés desse 8 aqui, a partir daqui até aqui, por exemplo, ó, 92. Se eu pegar daqui até aqui, 93. Tá bom. 93%. Pega acima de 3. Vamos ver se dá uma melhoradinha. Geralmente tu trabalha assim... Perdão, o quê? Ah, melhorou. Aí o RPO. Tu trabalha acima de 90% dos dados, assim. Eu gosto de trabalhar acima de 90% dos dados. Eu prefiro. É que depende, né, da situação. Vai depender que nem da situação. Tem, aqui dá. Quando é segurança, quando é alguma coisa de segurança, alguma coisa assim, aí é bem mais restrito, né? Eu trabalho com 99, Aquela ideia de Six Sigma, quando você está trabalhando com máquinas, por exemplo, dá para trabalhar com coisas melhores. Quanto mais estreito for isso aqui, assim, melhor é. Quanto mais... só que daí, entendeu? Os teus dados, quanto mais estreito tem o intervalo, a tua variação é menor, né? Sim. Tu pode variar muito pouco, né? Sim. Por isso que geralmente dá mais para a máquina. Quando você está trabalhando com valores assim de dinheiro, com, digamos assim, coisas que envolvem mais pessoas, aí você vai ter coisas mais dessa forma. Muito bem. Ok. E aí a gente vai continuar na quarta. Amanhã. Amanhã, não esquece, eu vou mandar as coisas para vocês, tá bom? Vou mandar o link para vocês. Deixa eu falar o que a gente vai acabar. Certo. Ricardo, vamos encerrar. Se ele vai conseguir ver lá. Ana, muito obrigado. E até a próxima aula. Até amanhã. Então tá, professor. Tá bom? E aí a gente continua. Até a próxima aula amanhã. E depois eu vou passar uma atividade para vocês relacionada a isso daqui, que vai ser a avaliação. Um trabalho, mas um trabalho englobando tudo. Vai te dar os próximos passos. Perfeito. Tá bom? Então. Você conseguiu instalar o Python? Bom. Ai, não consegui ainda, professor. Eu tô tão enrolada no trabalho. Que, olha, eu acho que final de semana eu vou conseguir. Esse final de semana eu quero dar uma olhada. Porque, assim, sabe aquela situação que tu fica? Eu preciso fazer isso para melhorar a minha vida no trabalho, que eu teria mais horas, né? Mas eu não tenho tempo no trabalho, eu tô com os prazos muito apertados. Imagina. Mas final de semana eu quero sentar e daí ver se eu consigo olhar melhor e tentar já começar a aprender alguma coisa, olhar lá as aulas também do Felipe. Lá tem bastante coisa também. Vai agregando. Aí se tiver na dúvida, você vai me perguntando. Pode deixar. Obrigado, Ana. Então até tá, amanhã. Professor. Era isso aí? Era isso aqui. Então tá, até amanhã. Boa noite aí. Boa noite. Tchau, tchau.